Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite, prezados irmãos. Nessa noite teremos o prazer de receber o nosso irmão Jihad, que irá nos presentear, com seu conhecimento para agregar também. O tema de hoje será sobre limite, censura, e liberdade de expressão, Hoje ele vai estar nos ensinando. Ele é advogado, presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos e vai ter muito conhecimento para nos explicar sobre esse assunto, de liberdade de expressão nesta noite, Só esperar o irmão estar entrando aqui, vou chamá-lo aqui para iniciarmos essa live. Assalamu alaikum. Aleikum salam, tudo Boa bem, noite, querido? irmão. Boa noite, é um prazer estar recebendo aqui no nosso Instagram. Eu estava explicando um pouquinho sobre o senhor, falando que o senhor é presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, estava falando da sua representação como muçulmano, E falando um pouquinho sobre o tema, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho e também desse tema que é muito importante para nós muçulmanos e como nós devemos se comportar, sobre essa questão de liberdade de expressão. Sim, primeiramente, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos, que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Deus estejam com todos. Obrigado pelo convite, é uma honra aí estar participando do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E para nós é gratificante estarmos sempre esclarecendo as pessoas, passando um pouco de conhecimento, passando um pouco dos direitos para a nossa comunidade, seja ela muçulmana e não muçulmana. Nosso objetivo é sempre passar a verdade, passar aquilo que a nossa legislação prega e principalmente que a nossa religião ensina. Meu nome é Jihad Mahmoud Samur, sou advogado há 15, 16 anos. Atualmente eu ocupo a presidência da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, há 8 mandatos também a presidência aqui da Mesquita de Barretos, na cidade que eu resido atualmente, e recentemente tive a honra de ser nomeado também presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB de Barretos. Então, para nós é muito gratificante ter aí essa representatividade, essa confiança que é passado para nós e a responsabilidade também junto, seja aos muçulmanos e à sociedade em geral. Hoje, no cenário atual que nós vivemos, principalmente de tantas intrigas e brigas, creio que a ANAGE vem desempenhando um papel que antes os muçulmanos não tinham essa representatividade, não tinham essa defesa propriamente dita, não havia pessoas, principalmente pela falta de conhecimento, por estarem focados em outros campos da divulgação, principalmente específica do Islã. Hoje a ANAGE ela engloba esses dois assuntos e vem com êxito em tão pouco tempo colhendo, graças a Deus, muitos frutos por conta de juristas que estão ao nosso lado, trabalhando de forma voluntária pelo bem da nossa comunidade, pelo bem do nosso país. Meu irmão, eu gostaria de que você falasse também um pouquinho sobre este tema, de liberdade de expressão. Recentemente nós tivemos um problema na França, com relação a charges, e eu gostaria que o senhor também explicasse sobre liberdade e libertinagem, porque tem uma diferença muito grande, nessa questão aí, tem uma diferença. A censura também e também os limites, Então, a liberdade de expressão, nossa Constituição Federal,
ela assegura a livre manifestação de pensamento, ela assegura essa possibilidade da pessoa passar a opinião dela, passar adiante aquilo que ela pensa, ela veda o anonimato, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo quando nós sofremos, dando assim direito de resposta de acordo com aquilo que você sofre. Além disso, a nossa Constituição ela dá o direito de indenização por dano material, moral ou à imagem. Tudo isso está lá no artigo 5º, que é um artigo base, que todo cidadão deve ter conhecimento e ler esses artigos, porque ali está o núcleo central do que a nossa Carta Magna, que a nossa Carta Maior, que a nossa Lei Maior, ela dispõe. E também assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e etc. Porém, o que chama a atenção é que as pessoas acham que, por conta desse direito tão caro conquistado em 88, diante de tanta censura, diante de tantos fatos que ocorreram no passado, as pessoas acham que elas podem falar o que pensam, acham que podem simplesmente atacar os outros, passar mentiras, passar aquilo que não é real. Então, aqui entra outro direito caro. Do mesmo modo que o direito à liberdade de expressão é um direito caro, ele não é absoluto. Então, não cabe à pessoa achar que ela se aproveitando da internet, que muitos acham que é uma terra sem lei, se aproveitando do WhatsApp, compartilhando mensagens inverídicas, deturpadas, propagando ódio, isso não é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, ela não tem caráter absoluto. Aliás, nenhuma liberdade tem caráter absoluto no nosso ordenamento jurídico. Nem mesmo a liberdade religiosa, ela tem caráter absoluto. Então, digamos que uma religião, ela pregue lá no seu dogma, no seu templo religioso, que é necessário matar o ser humano para chegar até o divino. Isso é proibido. Nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil veda. Então, a liberdade religiosa, nesse aspecto, ela não é absoluta. Então, tem limites para a liberdade de expressão, tem limites para a liberdade religiosa. Então, eu vejo que essa libertinagem que vem ocorrendo, que é diferente de liberdade, é você entrar no íntimo da pessoa, é você afetar a dignidade da pessoa humana, aí você ultrapassou a fronteira. Então, quando você ultrapassa a fronteira, aí deve ser coibida essa liberdade, porque ela vira libertinagem e não é censura você coibir esse mal. A censura é quando você coíbe algo que é verdadeiro, coíbe algo que não prejudica ninguém, coíbe algo que as pessoas não estão sendo humilhadas. Agora, quando o sagrado do outro é humilhado, quando você adultera fatos históricos, coloca as pessoas para um debate público que não existe, que vem ocorrendo, como você citou, na França, isso não é liberdade de expressão. Então, nós temos sérios riscos por conta dessa liberdade. Então, a França vai lá, é um princípio basilar, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, eles prezam pela liberdade, mas, ao mesmo tempo, eles omitem a igualdade e a fraternidade. Então, que liberdade é essa? Que a igualdade não é respeitada? E que liberdade é essa? Que a fraternidade é violada quando eu agrido o sagrado do outro, quando eu humilho os outros. Então, cabe às pessoas ponderarem para esse juízo de opinião, porque ela, ultrapassando essa fronteira, ela acaba, sim, causando ao outro o desrespeito. E quando há o desrespeito, a dignidade da pessoa humana é ferida. É verdade, meu irmão. Como eu estava falando com o Sheikh Hamad, é como se fosse um plumo, né? Do que o pedreiro usa. Se não tiver um equilíbrio, né, você ultrapassa aquele limite, acaba não dando aquela ligação. Isso é verdade que você falou. Você falou tudo. O Sheikh sempre nos orienta. Ele é um orientador religioso da ANAGE e, graças a Deus,
pelas suas palestras, pelas suas aulas, nós temos aí essa medianidade que o Islã ensina, que qualquer ato que você fuja do equilíbrio, qualquer ato que você vá para um lado demais, você entra no extremismo. E se você entra no extremismo, você tem violência, você tem desavença, você tem brigas. As guerras começaram com isso. A guerra começa com uma palavra. É com a língua que começa a guerra, é com aquilo que você fala. Então, se eu uso a liberdade de expressão praticando esse extremismo, não tendo o equilíbrio que as pessoas deveriam ter, essa moderação, saber o que que deve ser dito, quando eu não estou denegrindo ninguém, quando eu não estou humilhando ninguém, aí sim as pessoas viveriam em paz. Então, o Islã é o Wasata. O Wasata é uma religião de equilíbrio, uma religião de centro. E hoje que nós vemos nas redes sociais são pessoas extremistas, seja pelo lado ideológico, pelo lado político. As pessoas se esquecem, as pessoas acham que eu tenho que impor a minha opinião ao outro. Ela tem que engolir o que eu estou falando. Opa, eu posso ter a minha opinião, só que eu tenho que saber que a outra pessoa tem o direito de aceitar ou não a minha opinião. Não é porque ela não aceitou a minha opinião que eu odeio aquela pessoa. Então está faltando muito isso, e até mesmo entre os muçulmanos, uma briga de ideologia, uma briga de poder, quem está certo, quem está errado. Estão esquecendo que o Alcorão não ensina isso, que o profeta sallallahu alaihi wasallam não ensina isso. Então, as pessoas acabam entrando em discórdia por conta de atos bobos, atos que depois vão passar e o Islã vai continuar o mesmo. E o Islã não ensina nada disso. Então, nós temos que nos defender de algo que o Islã não ensina. Foi um artigo que eu escrevi recentemente. O Islã não precisa se defender de algo que não ensina. Até na khutbah, no sermão do Salat al-Juma, eu disse isso. Nós não devemos desculpa a ninguém. O Islã não deve desculpa, porque o Islã não ensina isso. O Islã ensina você ser equilibrado, você ser moderado, você ter as suas opiniões. Então, você aceitar ou não aquilo, cabe a você ou não. Deus ele diz no Corão que não há imposição quanto à religião, ninguém pode ser obrigado a se tornar muçulmano, cada um tem o livre-arbítrio. Quer maior equilíbrio que isso? Quer maior liberdade religiosa que essa? Desde do advento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi enviado, quando ele começou a receber a mensagem na Constituição de Medina, quando ele imigrou. E o que o profeta sofria em Meca? Intolerância religiosa. Nada mais do que isso. Ele sofria intolerância religiosa pelo seu próprio povo, que fez com que ele imigrasse juntamente com seus companheiros. E quando ele chega em Medina, ele dá liberdade de culto a todos, que lá tinham judeus, tinham cristãos, tinham ateus. E era essa mensagem que o profeta passava. Então, cabe às pessoas, você deu a palavra certa, ter moderação e equilíbrio. Verdade. Eu tenho visto vários artigos, né, que sempre usam jornais, né, que vinculam o Islã, o extremismo, né, e também entra nessa questão de liberdade de expressão. Os jornais sempre vinculam extremismo islâmico, né? Eu acho que isso aí é uma coisa totalmente errada. Eu acho que não tinha que vincular, né, extremismo islâmico. Eu acho que tinha que tirar esse termo islâmico, porque isso não tem nada a ver com o Islã, né? O que o Islã ensina. Nem o profeta também. Sim, o Islã ele tem extremismo, sim. Ele tem extremismo de paz, tem extremismo de caridade, tem extremismo de união, tem extremismo de respeito. Isso ninguém divulga, esse extremismo, que é passar esses valores, passar o que o profeta foi enviado. Ele foi enviado para aprimorar a boa conduta, para trazer valores. E Deus ele diz no Alcorão: e não te enviamos ao Muhammad senão como misericórdia para toda a humanidade. Não falou misericórdia para os muçulmanos, falou para os humanos em geral, para toda a humanidade. E quando alguém é enviado para trazer a misericórdia, não vem trazer qualquer ódio, não vem trazer qualquer violência. Então, traz uma religião de centro, uma conduta diária do indivíduo, e a mídia, infelizmente, generaliza. A mídia tem esse propósito.
E as pessoas que querem fazer humor também, eles querem ganhar likes, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar espaço denegrindo, humilhando as pessoas, criando desavenças. E o Islã é totalmente contrário a isso. Então as pessoas elas acabam tendo uma imagem do Islã que não existe por conta, infelizmente, de uma mídia de má fé, uma mídia que adultera, uma mídia que generaliza, que coloca terrorista sempre islâmico. Então, quando um americano entra numa escola, comete um atentado, vários, que nós podemos aqui citar, nunca é falado, eles procuram primeiro. Claro, eles procuram, vamos averiguar primeiro qual é a religião dele. Se ele for muçulmano, terrorista islâmico. Aí, quando não é muçulmano, ou quando entraram aqui em Suzano recentemente, ou quando um outro ignorante entrou na igreja em Campinas, aí não se fala terrorista cristão, fala que ele é louco, que ele é um insano, que ele tinha problemas mentais. Não há essa generalização. Em todos os campos, aqui no Brasil, a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. Espera aí, nós estamos num país de 90% de cristãos. Não são muçulmanos que estão estuprando essas mulheres. Então eu vou falar que são cristãos estupradores. Se fosse muçulmano, qual que seria a manchete da mídia? O que eles relatariam? Então são todos esses aspectos que nós devemos ver. Que generalizar 2 bilhões, praticamente 2 bilhões de pessoas, não vai levar a nada. Vai fazer cada vez mais o ódio aumentar e vai colocar a culpa em inocentes que não praticam isso e aprendem o Islã, que não ensina também isso. Verdade. Tem uma irmã aqui, a irmã Elisa Rodrigues, ela é psicanalista, né? E ela fez uma pergunta aqui. A má divulgação do Islã nas mídias pode ser combatida? Como? Com conhecimento. Eu não vejo outra chave de divulgar o Islã através do conhecimento. Eu acho que primeiro cabe sempre a cada muçulmano divulgar o Islã no dia a dia. Eu acho que a melhor propaganda que eu faço da minha religião é quando eu saio de casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou junto à sociedade. Eu acho que essa é a maior divulgação. Com exemplos, não adianta eu falar algo e fazer outro. Deus diz isso no Corão. Porque fazem algo diferente do que falam. Isso é um versículo claro que Deus ele passa no Corão. Então, não adianta eu, na teoria, ter uma teoria muito legal, falar de que o Islã é isso, que é a paz, e eu não prego a paz, eu não passo a paz, eu não tenho essa união. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Passando conhecimento às pessoas, mostrando o que o Islã ensina, derramando em enxurradas de versículos do Alcorão, do que está no Alcorão de forma real, dos ditos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. É assim que nós acabamos com esse mal, com essa deturpação. É passando a realidade, o que nós aprendemos com a religião. Verdade, é isso que eu ia perguntar para você também, né? Qual seria a nossa posição como muçulmanos, né? Ainda mais nas redes sociais, na mídia, né? Nosso comportamento, né? E mostrar o maior exemplo, né? Do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, né? Para as pessoas desvincular essa imagem que a mídia mostra aí da religião, né? Sim, eu acho que hoje, principalmente, que todo mundo se acha dono da verdade em redes sociais, nós devemos sempre nos afastar de conflitos, quando ocorrer conflitos em relação à política, em relação à opinião. Se eu não gostei daquela opinião, eu não preciso ir lá embaixo do link da pessoa e começar a desabafar, eu não concordo com isso, você não é isso, eu começo a atacar a pessoa. Lembrem do que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: elogie em público e corrija no particular. Corrija no privado a pessoa. Se você não gostou de algo, se você achou que aquilo é errado, vai lá no privado dela, passa a mensagem para a pessoa, fala: isso não é legal, o profeta não ensinou isso, não é legal você passar essa informação e etc. Então, esse o caminho, e as pessoas escandalizam uns aos outros, esse que é o problema. Hoje as pessoas escandalizam, já vai falando nos comentários, sem limite nenhum,
e não vai levar a nada. Você vai causar mais ódio, a outra pessoa que está recebendo aquela informação vai ficar com mais raiva ainda de você, e você vai deletar mais um ali dos seus contatos. E o que você ganhou com isso? Você ganhou mais uma inimizade, e esse não é o objetivo. Deus ele diz no Alcorão para nós respondermos o mal com o bem, por certo, aquele inimigo tornar-se-á, inshallah, aí, um amigo seu. Então, cabe a nós devolver sempre o bem, e não atacar. Eu mesmo, várias pessoas que eu vi compartilhando fatos inverídicos, até mesmo aqui da minha comunidade, compartilhando fake news. Eu ia no WhatsApp da pessoa, pessoal, fulano, tá errado, a nossa religião não ensina. Ah, mas esse cara é ladrão, esse cara é corrupto. Eu falei, tudo bem, mas esse fato é inverídico. Você não pode divulgar um fato, mesmo que seja teu inimigo. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele passou essa fraternidade mesmo com o inimigo, o tratamento justo, porque nós não podemos injustiçar ninguém, nós não podemos aproveitar e agredir os outros. É mais um versículo do Alcorão. E as pessoas acabam naquela ânsia, naquela vontade de compartilhar algo, de ser o primeiro a dar a notícia, e acabam compartilhando. Nem sequer vai lá no Google. Uma simples pesquisa que você faz, digitando lá a frase, o assunto que você quer colocar, já aparece lá naquele site Boatos, se aquilo é verídico ou não. E falta muitas pessoas. Eu acho que as pessoas devem segurar um pouco agora as suas mãos, né? Porque hoje o problema está nas mãos, a vontade de ter claro, a vontade de compartilhar e dar a primeira notícia. Então, não leva a nada, só leva a problemas futuros. Meu irmão, também complementando isso que você falou, que eu achei muito bacana, o profeta, num dos títulos dele, falava assim, quem expor um erro do seu irmão, Allah subhanahu wa ta'ala vai expor no dia do juízo final, né? Então, sim, é também muito importante isso aí que você falou. Eu acho que nós também temos que ter uma posição também com outros, né? Não só com muçulmanos, com outros também, não muçulmanos, com relação a essa questão de fake news, de você criticar também o outro em público, né? Não chamar no privado, isso aí também é muito importante. Até um outro, você lembrou muito bem, até um outro dito que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz, dê 100 desculpas antes de acusar um irmão seu. Então você invente aí 100 desculpas que aquilo não é verdade, que aquilo que você vai querer acusar ele não é real, e Deus ele diz no Alcorão, quando um ímpio trouxer uma notícia a você, averiguai ela para não cometer injustiça. Então aqui vem o Alcorão, há 1400 anos atrás, ensinando que não podemos compartilhar fake news. Imagine um ímpio, uma pessoa que não é confiável, te traz uma notícia e você passa adiante. Se ele passou para você, amanhã ele vai falar de você. É verdade. Meu irmão, com relação à mídia, né? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação à mídia, nós muçulmanos, né? Tirando um pouco as redes sociais, a mídia, a gente vê muita notícia ruim, né? Às vezes vinculando, como eu tinha falado, com o Islã. Qual deve ser o nosso posicionamento? Eu gostaria que você também mencionasse também a NAJ, né? E falasse do trabalho de vocês também nessa questão, né? O posicionamento em relação à mídia, hoje a NAJ, ela tenta, de todas as formas, analisar o que é publicado, qual a forma, o contexto que aquilo foi passado, para nós vermos se aquilo está dentro do limite da liberdade de expressão, antes de qualquer coisa, passa por o crivo de uma diretoria jurídica, todas as denúncias são enviadas, eu deixo aqui até o contato@anaj.org.br, é lá que você vai enviar as denúncias, o URL do link que você achou, o print da conversa, os comentários desrespeitosos, mas quando a mídia propriamente dita, a mídia que de grande massa passa algo, nós vamos averiguar se cabe um direito de resposta ou não. Nós vamos aproveitar o momento para notificar aquele veículo de comunicação e ter a resposta ao agravo, conforme eu citei no início da fala, que a Constituição permite isso.
você responder na proporção do agravo que foi passado. Então, a ANAGE ela faz essa análise e quando nós vemos que há possibilidade, nós notificamos aquele órgão, como ocorreu recentemente, um jornalista falou absurdos do Islã em um jornal em Minas Gerais, nem chegou ao grande público muçulmano, e nós pedimos o direito de resposta a esse jornal e fomos lá e escrevemos um artigo passando o direito de resposta na mesma proporção. E quando isso ocorre, e eles negam esse direito de resposta, o judiciário está aí. Aí nós podemos propor uma ação judicial cabível, pedindo que o juiz obrigue aquele veículo de comunicação a dar o mesmo espaço onde foi divulgada aquela notícia para que nós passemos aí a verdade. Quando aquela notícia ultrapassa além do limite também da liberdade de expressão e agride e causa o ódio, a intriga, aí sim é passível até de ação civil pública. É uma ação que a ANAGE tem competência para ajuizar essa ação. Ela tem legitimidade para propor essa ação. Não é qualquer um que propõe uma ação civil pública. E nós somos constituídos a propor esse tipo de ação quando engloba toda a comunidade. Então as pessoas devem entender, eu aproveito aqui, que nós defendemos a coletividade. Quando é um ataque individual de uma pessoa, nós orientamos aquela pessoa. Nós não podemos interpor uma ação para o Nasser. Nós não podemos interpor uma ação para aquele muçulmano que foi agredido. Cabe a ele registrar o boletim de ocorrência, ele colher todas as informações e nós damos todos os caminhos para que ele procure, junto ao judiciário, a busca dos seus direitos. Então, tem aspectos aí que nós devemos distinguir, que é quando é o âmbito coletivo, quando é o Islã como um todo, e quando é um ataque individual àquela pessoa especificamente. Meu irmão, eu não sei se existe alguma lei em trâmite, né, que sai em defesa da questão da causa muçulmana aqui no Brasil? Não especificamente em relação à causa muçulmana. Hoje nós temos uma legislação no nosso ordenamento jurídico que ela é muito ampla, ela defende todos os credos. Nós temos a Constituição, que é a lei maior, que ela dá no seu inciso 6º, no artigo 5º, que eu sugiro que todos leiam todos os incisos do artigo 5º, porque ali tem direitos e garantias. E as pessoas, elas têm ali a liberdade de culto, a liberdade de divulgar o seu culto sem problema algum. Proselitismo religioso não é crime no nosso país, não há problema algum. Temos um Estado laico que não pode optar por qualquer religião e temos leis que estão abaixo da Constituição. Essas leis é o Código Penal. O Código Penal, no seu artigo 208, ele estipula crimes quando há ofensa a símbolos sagrados, quando há ofensa à religião. Temos a Lei K.O., que é uma lei que ela combate o racismo e também quando envolve a questão religiosa. Temos a lei do Marco Civil da Internet, que ao mesmo tempo ela dá limites ali do que deve ser publicado ou não. Então nós temos uma legislação muito abrangente. O problema é como vai ser utilizado, qual que é o caso concreto, qual que é a prova que você colheu, o que você guardou. Muitos mandam para nós prints. Vai lá no Facebook, fulano xingou o muçulmano. Ele printa aquela conversa e envia para nós. Não adianta nada. Só o print não adianta. Ele tem que mandar para mim o link daquela conversa, o link daquela página, o link daquele vídeo, o link daquele site, aquele www lá em cima, copiar o link. Ele tem que mandar o link, porque quando eu ajuizar a ação, se eu não tiver o link, a ação vai ser improcedente. O juiz não vai dar valor de prova apenas a um print, porque ele pode considerar que aquilo foi adulterado e não é real. E o link serve para que o juiz ele peça que a parte que hospedou aquele vídeo, seja o Facebook, seja o YouTube, seja um site, que ele entregue em juízo, na íntegra, tudo que ocorreu.
Então, por isso que nós temos que agir com inteligência, não agir na emoção, agir com razão, entender que não basta apenas uma simples foto, e sim algo muito mais. A legislação está aí. Em relação aos muçulmanos propriamente dito, não é nada. É algo geral que protege todas as religiões, sem qualquer distinção. Meu irmão, gostaria de que você me explicasse também sobre a questão, quando nós temos um presidente, né, não estou citando nomes, quando nós temos um presidente de uma nação que diz seguir uma ordem e prega o próprio discurso, nos discursos dele, contra a minoria, né? E a minoria também envolve também a questão religiosa. Como que funciona num caso presidencial? Ele pode falar o que ele quiser. Por mais que ele seja o presidente da República, ele não pode ir com um discurso que vai de encontro com a própria Constituição Federal. Ele faz um juramento de respeitar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. A partir do momento que ele faz um discurso, ele acaba incitando pessoas a praticarem o ódio, a pessoas a praticarem atos de intolerância, e o que nós podemos ver aí o que está acontecendo. Mas o judiciário vai coibir sempre, seja ele presidente ou não. Ele não está acima da lei. Ninguém está acima da lei em nosso país. Entendi, meu irmão. Isso é muito importante também. A gente viu isso recentemente nos Estados Unidos, né? A gente viu também o fim também que teve, né? Sim. Eu acho que o racismo, a intolerância, sempre ele vai ser desmascarado. E o que nós precisamos, até publiquei sobre isso, é construir pontes e não muros, né? As pessoas hoje, cada um quer se fechar no seu círculo, achando que o mundo gira em torno deles. E nós vivemos em sociedade. Deus ele diz no Alcorão que ele criou povos, tribos e nações para conhecer uns aos outros. Então, é algo que o Islã ensina novamente, as pessoas desconhecem. Verdade. Eu acho muito importante esses temas porque muitos de nós muçulmanos brasileiros revertidos não temos acesso a esse tipo de informação. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades como o seu conhecimento para a gente aprender, né, e procurar meios, né, procurar formas corretas de combater esse tipo de intolerância, esse tipo de censura. Então, eu acho importante nós, muçulmanos brasileiros, ter esse tipo de posição, né? Como o senhor acabou de mencionar aqui, procurar meios legais, procurar se unir para que nós possamos realmente, né, mostrar a união dos muçulmanos aqui no Brasil, né? Sim, o que falta é a união. Eu acho que a palavra-chave é a união, as pessoas estarem neste mesmo propósito, os muçulmanos e não muçulmanos, porque quando eu pratico a intolerância em relação à religião do outro, eu não estou praticando a minha própria religião. Eu não pratico o Islã, o cristão não pratica o cristianismo atacando o outro, qualquer um que seja, judeu, são todos princípios que prezam o bem, prezam os valores. Então, não há razão para você humilhar o outro, para você denegrir a imagem do outro. Então, a ANAJ, ela vem com esse propósito. Vocês podem analisar que nós escrevemos artigos de todos os assuntos, nós fazemos lives em relação a todos os assuntos, nós queremos trazer autoridades de todos os campos. O nosso objetivo é passar a informação. E eu passo aqui até um spoiler a todos. Logo haverá uma cartilha que ela foi finalizada, uma cartilha para que todos os muçulmanos e não muçulmanos tenham conhecimento de como agir, o que é fake news, o que é prática de intolerância. São diversos assuntos que foram elaborados de forma minuciosa nessa cartilha que a ANAJ estará lançando, inshallah, se Deus quiser, para que todos os muçulmanos salvem aí nos seus celulares, no computador. Nós vamos entregar aí para as entidades de forma impressa também, para que tenham como um código ali de auxílio, e que todos estejam aí com conhecimento e não aleguem depois ignorância da nossa legislação. Meu irmão, nós temos um tempinho ainda. Eu queria saber de você se você tem algo a acrescentar neste tema aqui.
que nós estamos falando hoje? Eu acho que esse tema da liberdade de expressão versus a liberdade religiosa é um tema assim complexo, é muito minucioso, os dois direitos, há muita subjetividade quando deve ser analisado. Nós não somos contra a qualquer tipo de divulgar opiniões, como eu disse, desde que elas sejam verdadeiras. A liberdade de expressão não existe quando você prega mentiras, quando você adultera fatos históricos, quando você humilha o sagrado das pessoas. Infelizmente, hoje, o STF vem tendo outra interpretação, que eles só afastam aquela liberdade de expressão quando ela causa o ódio em relação ao outro. E eles se esquecem que uma sátira, um humor do sagrado, lá na frente ele vai ter ódio religioso. É o que acontece, infelizmente, hoje na França, em outros países. O que acontece? As pessoas aproveitam aí do escudo da liberdade de expressão para emitir opiniões, sejam elas verdadeiras ou não. E através desse escudo acabam criando ódio, e pessoas que não praticam a religião causam atos que nós vimos que não correspondem a qualquer ensinamento do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então nós repudiamos o ato de degolar um professor, o ato do esfaqueamento lá em Nice, nós repudiamos o ato na Áustria, só que as pessoas se esquecem que aquela liberdade de expressão que não respeitou a igualdade e a fraternidade acarreta de que pessoas saiam do escuro, saiam das suas tocas para praticar esses atos. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em vida ele foi agredido fisicamente, foi humilhado, foi apedrejado, foi expulso da sua própria terra, da sua própria cidade. E ele, quando ele voltou de Medina para Meca, todos aqueles que agrediram ele estavam sob o seu domínio. E o que ele disse? Estão todos livres. Ele não penalizou ninguém e não fez justiça com a sua própria mão. Então, essas pessoas fazem isso, e isso pode ocorrer aqui no Brasil. Recentemente, nós emitimos uma nota de repúdio contra o ato do Porta dos Fundos e Netflix, que desrespeitou o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, a Virgem Maria e Deus propriamente dito. E o que aconteceu? Uma pessoa foi lá e jogou um coquetel, um molotov, na Porta dos Fundos. Então a liberdade de expressão acabou criando o ódio. Nós emitimos uma outra nota de repúdio que somos contra esse ato, mas as pessoas têm que estar cientes que quando ela não dá limites e acham que a liberdade de expressão é um direito absoluto, que a sátira pode ocorrer, elas estão suscetíveis que esses loucos apareçam. E não adianta culpar o Islã, não adianta culpar qualquer religião, que a religião não ensina isso. Porém, aquelas pessoas que deram essa liberdade e não coibiram quando deveriam coibir, elas próprias causaram tudo isso que vem ocorrendo. Então, por conta de haver uma liberdade exacerbada que esses atos ocorrem. Recentemente, em 2018, teve um ato de uma mulher, salvo engano, na Áustria, e essa mulher chamava o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, de pedófilo. E o que ocorreu? Os tribunais inferiores afastaram a liberdade de expressão, que ela alegava que ela estava querendo um debate público. Os tribunais inferiores da Áustria afastaram aquela liberdade de expressão. Isso foi até o Tribunal da Corte Europeia, e o Tribunal da Corte Europeia validou que aquilo não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, você adulterar fatos históricos, você mentir e tirar a paz social das pessoas, porque você afeta o sagrado, você viola aquilo que está mais intrínseco no coração das pessoas. E um direito consagrado também no artigo 5º, que é a dignidade da pessoa humana. Então aqui nós temos a liberdade religiosa violada, a dignidade da pessoa humana violada. Então a liberdade de expressão aqui, ela ultrapassou todos os limites. Você pode brincar comigo, você pode fazer sátiras comigo sem problema algum, mas a partir do momento que essa sátira prega o ódio, afronta aquela paz
que deve existir entre as pessoas, isso você está suscetível a ataques como estes. Então, na OAB, por exemplo, eu lembro aqui de Jundiaí, eu fiz uma palestra também sobre o tema, e eu descobri que lá eu conheci a mesquita de Jundiaí. Antes de ir para a OAB, eu fui fazer a minha oração na mesquita de Jundiaí. E lá tem uma brincadeira que a mesquita de Jundiaí está virada para a Deca. Na frente da mesquita de Jundiaí tem uma loja da Deca, de torneira, Deca. E lá tem uma brincadeira, não está virado para a Meca, está virado para a Deca. Qual o problema? Não há problema nenhum esse tipo de brincadeira. Esse tipo de brincadeira não afronta a minha dignidade, não afronta a minha religiosidade, etc. Agora, quando eu vou lá e xingo a Deus, que eu brinco com Deus, que eu brinco com a Virgem Maria, que para nós é a mulher mais sagrada, que eu brinco com Jesus, que é um profeta que é citado 25 vezes no Alcorão, ou com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como vem ocorrendo aí junto às pessoas, opa, aí afrontou o meu sagrado, aí já não é uma brincadeira sadia, é algo que as pessoas devem ser coibidas e devem responder pelos seus atos. Está lá no artigo 208, escarnecer da religião e dos seus símbolos sagrados. Para mim, é um símbolo sagrado, para o outro não é, mas para mim afetou. Então, eu falo, será que se no STF fizesse um vídeo na Netflix com os ministros corruptos ou homossexuais ou larápios, etc., será que se chegasse até eles, eles iam engolir aquilo como liberdade de expressão, que era humor, era sátira, ou iriam coibir, como coibiram recentemente? Então, dois pesos não está tendo duas medidas aí neste caso. Então, o direito do outro começa quando acaba o meu. Então, é um princípio basilar aí que nós temos juridicamente. Gerard, a impressão que eu tenho que nessa questão jurídica, né, quando envolvem órgãos superiores, parece que não dão muita importância para essa questão religiosa, ou a impressão minha. Sim, eles têm sempre uma interpretação de que a questão religiosa ela só vai ser defendida ali quando a violação implicar em ódio implícito, quando você causa um ódio ali extremo. Então, neste ponto aí, essa é a tendência dos tribunais. Os tribunais inferiores até afastam muitos atos, como o Tribunal do Rio de Janeiro afastou o caso Porta dos Fundos e o STF validou como liberdade de expressão e não poderia haver a censura naquele caso. Então, nós vemos que não tem a mesma coerência nas decisões. Em casos análogos, julgam de forma diversa. E isso é um problema de insegurança jurídica para nós que somos operadores do direito. Quando você não tem segurança jurídica, você interpõe uma ação. Você usa jurisprudência a teu favor. O que é a jurisprudência? São diversos julgados dos tribunais que falaram e deram uma decisão sobre aquele mesmo caso. Então, você usa aquela jurisprudência para uniformizar as decisões. E quando um tribunal ele vai de encontro a essa jurisprudência, a esse posicionamento, ele próprio, naquele tribunal, ele está indo de encontro, aí causa incerteza e as pessoas aí estão suscetíveis de atos que nós vemos de ódio e de violência. Jade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Já estamos chegando quase no final, para todos, né? Para os muçulmanos e não muçulmanos. Eu gostaria que você falasse também para os irmãos, para a gente postar também no nosso canal também. A mensagem que a gente deixa é que a liberdade de expressão, ela, como que eu poderia dizer, é um direito de você expressar as suas ideias, as suas opiniões de forma livre, porém sem causar dano à reputação das pessoas. Eu acho que o respeito ele deve existir. Tolerar o outro não seria a palavra. Eu sempre falo que quando você tolera alguém,
no primeiro momento que o teu direito é violado, você não tolera mais aquela pessoa. Então, você tolera a pessoa enquanto o teu direito está tranquilo. A partir do momento que o teu direito começa a entrar ali em pauta, você para de tolerar. Você tolera teu vizinho. Ó, ele põe som alto, que não sei o quê. A partir do momento que começa a vir muito próximo de você, etc., atingir você, você não tolera mais ele. Então, o respeito é a palavra-chave. Nós devemos respeitar o outro. Quando eu respeito o outro, eu estou garantindo o meu direito e o dele. Então, a dignidade da pessoa humana, ela deve existir neste aspecto, para que eu não seja a presa do futuro. Quando eu injustiço alguém, com certeza amanhã eu serei dos injustiçados. Então, as pessoas devem saber, eu escrevi isso no meu artigo, que a liberdade de expressão não é um direito sem limites, ela é um direito que, embora não haja justificativa para qualquer ato de violência que as pessoas vêm praticando, as garantias legais, elas devem sempre ser pautadas para que as pessoas exerçam o seu direito de repúdio àquilo, utilizar o devido processo legal, utilizar as leis que estão à sua disposição da forma correta, procurando o profissional correto e não fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, sempre com conhecimento. E lembrando também que a nossa religião não ensina nada desses valores que a mídia vem passando. O Islã é uma religião de paz, é uma religião de centro, uma religião de equilíbrio, é uma religião que traz a paz social, quer a união dos povos, não quer impor a qualquer cidadão que se torne muçulmano, não existe isso, e que quando você tem uma ideologia na sua vida, lembre que antes de tudo você é muçulmano. Então, a partir do momento que você coloca sua ideologia na frente do Alcorão e na frente da Sunna, do que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos passou, você sai do Islã automaticamente. Então, se nós agirmos no que o Alcorão ensina e que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, nós estaremos protegendo a nós mesmos e protegendo as pessoas que estão nas nossas voltas. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz que o verdadeiro muçulmano ou muçulmana é aquele cujas pessoas estão salvas do que a sua língua diz e do que as suas mãos praticam. Então, se eu falar o bem, se eu não agredir, se eu não iniciar uma agressão e também com as minhas mãos, fisicamente, agredindo o outro, eu serei um verdadeiro muçulmano ou muçulmano. Então, essa é a chave. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Não é verdadeiramente fiel, o profeta disse, fiel aquele que não deseja ao outro o que deseja a si mesmo. Muito obrigado. Irmão, eu gostaria que você falasse do seu contato, da sua rede social e também da ANAGE, não? Como as pessoas podem achar também, que é importante isso. O da ANAGE é @anage.org.br, anagji.org.br. Ali você já encontra o Instagram da ANAGE, encontra o YouTube da ANAGE, encontra o site da ANAGE, que tem diversos artigos, diversos vídeos de palestras que nós realizamos e iremos realizar, se Deus quiser. As minhas redes sociais, @SamurJihad, né? Samur com 2 M's. Qualquer dúvida, qualquer algo que a pessoa queira, estamos à disposição para esclarecimentos e estamos para unir esforços com todos. O nosso propósito é a união no bem, é a união no que preza o Alcorão e a Sunna e principalmente a nossa Constituição Federal e a nossa lei vigente. Deus, ele diz no Alcorão que nós devemos adorar a Deus, respeitar a Deus e respeitar as autoridades que estão junto a nós. Então, é nosso dever como muçulmanos respeitar as autoridades, pois é um princípio islâmico. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição sempre aí para quaisquer esclarecimentos e parabéns pelas brilhantes lives que vocês vêm fazendo e passando todo tipo de conhecimento
aos muçulmanos e não muçulmanos. É com esse propósito que nós iremos chegar na paz social, na união das pessoas, levando conhecimento, porque a pessoa, quando ela não tem conhecimento, ela é presa da ignorância e ela é presa do preconceito. O preconceito existe quando eu não conheço, quando eu formo um juízo de valor em relação ao outro. E o conhecimento é a chave de tudo, e acima de tudo, respeito e paz a todos. Muito obrigado. Meu irmão, foi um prazer imenso, né? Eu aprendi muito com você. Espero que todos também tenham entendido. Nós vamos deixar esse vídeo disponível no canal do YouTube Coração e Mente Sarraba, também no Facebook, para todos que quiserem assistir depois, e também no canal também que está tendo mais visualizações também. E lá as pessoas também podem acessar o link da ANA, acho que a gente vai deixar também na descrição também, para as pessoas também entrarem em contato também, caso queira, tá bom? Meu irmão, muito obrigado, foi um prazer imenso. Quando quiser voltar, estaremos aqui de portas abertas. Tá bom. Muito obrigado. Salam alaikum a todos e a todos que prestigiaram aí. Muito obrigado. Salam. Boa noite.